Aula D1 Conceitos de cinemática. Antes de começar o conteúdo propriamente dito, vamos entender o que é a cinemática. A cinemática é o estudo do movimento. Então, ela busca descrever os movimentos, sem se preocupar necessariamente com as causas dos movimentos. E aí vem uma outra pergunta. E o que é movimento? O movimento é uma mudança de posição em relação a um referencial. Eu só consigo perceber um movimento se eu tenho algum objeto em relação ao qual eu posso observar esse movimento. E aí vem uma das primeiras perguntas neste momento, você está parado ou você está em movimento? Observe como é que você se encontra neste momento e me diga. E pense agora, você está parado ou você está em movimento? Por muito tempo, os filósofos foram taxativos em afirmar que estamos em repouso. Nesse momento aqui, eu estou sentado numa cadeira, gravando esse vídeo. Em relação às paredes do meu quarto, eu estou em repouso. E na filosofia da antiguidade, se tomou isso como uma condição absoluta. Aí, em 1600, Galileu começou a questionar isso ali. E argumentou que a nossa resposta depende do referencial. Em relação a essa sala, eu estou em repouso, porque eu não estou nem me afastando, nem me aproximando da câmera do computador. Você está assistindo, você mantém a mesma distância da tela do computador ou do celular. Então, em relação aos objetos próximos, está em repouso e provavelmente você está sentado numa sala ou num quarto e mantém a mesma distância em relação aos objetos deste ambiente. Então, em relação a este ambiente, você está em repouso. Mas que o movimento relativo é mais fácil de perceber se você está dentro de um ônibus, por exemplo, ou dentro de um carro. Se eu estou viajando de ônibus, em relação ao ônibus, eu vou permanecer em repouso. Posso sentar lá no banco, eu vou manter a mesma posição, ficar sempre no mesmo de banco, mantendo a mesma distância em relação aos outros bancos. Mas se eu olhar pela janela, eu vou perceber que eu estou em movimento em relação aos objetos que estão lá na rua, árvores, postes, pessoas, casas, vão passando pela janela, me permitindo perceber o meu movimento. Da mesma maneira, se eu tomar como referencial a Terra, em relação à Terra, eu estou em repouso. Eu mantenho a mesma distância neste momento em relação a todos os objetos da Terra, os edifícios, casas, prédios, cidades da Terra, se mantém sempre na mesma distância do lugar em que eu me encontro. Mas eu acompanho o movimento da Terra na sua rotação. Enquanto a Terra está girando em torno do seu eixo, eu também estou girando junto. Eu acompanho a Terra no seu movimento de translação. Enquanto a Terra faz a sua viagem ao redor do Sol, eu estou indo junto. Eu acompanho o movimento de precessão da Terra. Enquanto o eixo da Terra muda sua orientação em relação às estrelas, eu também estou acompanhando esse movimento. Esse eixo também sofre pequenas oscilações, que é a nutação. A Terra, junto com o Sol, se movimenta em relação às outras estrelas próximas da Via Láctea. Eu acompanho a Terra neste movimento. A própria Via Láctea está girando e nós acompanhamos esse movimento de rotação da Via Láctea. E a Via Láctea também se movimenta em relação a outras galáxias e nós acompanhamos esse movimento. Então, se nós tentarmos analisar nossa situação em relação ao universo, nós estamos sujeitos a muitos movimentos que a Terra acompanha e que nós acompanhamos junto. A importância do referencial da ideia do Galileu é que a descrição de um movimento depende de um referencial. Eu posso, sim, dizer que a Terra está em repouso e que o Sol e as estrelas e o universo giram ao redor da Terra. Porque é assim que por muito tempo a humanidade se percebeu.
Mas a descrição dos movimentos de planetas e galáxias e estrelas se torna muito mais complexa quando nós tomamos a Terra como referencial e vamos afirmar que a Terra está em repouso. A explicação desses movimentos fica bem mais simples quando nós assumimos que a Terra está em rotação, em translação e que a Terra tem esses diversos movimentos. Então, essa é, na verdade, a grande descoberta do Galileu. Não é que a Terra está girando, é que, na verdade, eu posso escolher diferentes pontos de vista para analisar os movimentos. Para entender um pouco isso, a questão do referencial, como os movimentos dependem do ponto de vista, eu vou passar agora 3 vídeos em que um triciclo, tá? De brinquedo, se movimenta sobre uma mesa e vai ser observado com uma câmera a partir do ponto de referencial da sala, do próprio triciclo e da roda do triciclo. No referencial da sala, a mesa, a cadeira, o quadro, eles vão estar em repouso e a motoca vai se movimentar em relação a eles. O corpo do triciclo se move com velocidade constante e as rodas giram enquanto a moto anda. O seu eixo de rotação vai mudando de posição. Então, há um ponto na periferia das rodas, à medida que a roda está girando, o eixo vai andando e um ponto na periferia da roda vai descrever um movimento parecido com esse aqui, desenhado uma linha mais forte. Então, agora vamos observar esse vídeo. A motoca está sendo puxada. No vídeo, as cadeiras sala paradas, a moto andou e a roda girou e mudou de posição. No segundo referencial, nós vamos analisar com uma câmera presa no corpo do triciclo. Então, o referencial vai ser o corpo do triciclo. Nesse referencial, a sala, a mesa, as cadeiras vão se movimentar com velocidade constante no sentido contrário ao movimento da motoca. O corpo da motoca vai permanecer mais ou menos no mesmo lugar e vai ter pequenas oscilações por causa do movimento da oscilação, daí então treme, e a roda vai ter um movimento circular girando sempre no mesmo lugar. Então vamos observar isso no vídeo. Segundo vídeo, nós temos aqui então, a motoca. Esta barra é um ferro que sustenta a câmera, que está preso na motoca. E a partir daqui nós vamos então observar o movimento. Tá? Agora começou a puxar. Está vendo que a sala começa a passar, enquanto que a motinha fica sempre no mesmo lugar e as rodinhas estão girando no mesmo lugar também. O terceiro e último referencial é o referencial da roda, do triciclo. Então, essa seria uma menos ideia da nossa situação em relação à Terra. Nós enxergamos a Terra parada e temos a impressão de que os outros corpos se movimentam em torno da Terra, só que aí esse movimento fica mais complexo. Então, nesse movimento, a mesa, as cadeiras vão descrever um movimento em espiral. Tá? Em espiral. Então, elas vão começar próximo do eixo e vão se afastando ou se aproximando do eixo, conforme a sua condição inicial. O corpo do triciclo vai descrever um movimento circular, como se estivesse girando em torno da roda. E a roda vai permanecer em repouso, mais ou menos no centro do vídeo. Então, neste terceiro e último vídeo, a câmera foi presa nesse eixo que está preso na roda. Então, neste vídeo, a câmera vai filmar a roda praticamente sempre no mesmo lugar, enquanto que a moto e a sala vão ficar girando ao redor da Terra. Então, essa é mais ou menos a situação de como o ser humano observa o universo. O ser humano está preso em cima da Terra, que seria a roda, percebe ela como estando parada e tem a sensação de que o universo gira ao redor da Terra. Então, vamos ver como é que se dá esse movimento. Então, observem aqui, a roda continua sempre parada, enquanto a motinha está andando. Ela vai girando em torno da roda e a sala vai girando e vai se afastando. Tá, agora, você deve entender um pouco melhor o que quer dizer que o movimento é relativo. Vamos começar a discutir alguns conceitos. Primeiro, os conceitos de posição, deslocamento e distância. A posição
é o lugar que uma partícula ocupa em um referencial. Então, o referencial é um conjunto de pontos ou de linhas, de retas de referência. O referencial ele pode ser unidimensional, é uma linha reta. Então, no referencial unidimensional, uma única informação basta para localizar um ponto. Então, por exemplo, eu posso dizer que um acidente aconteceu no quilômetro 55 da BR. Então, a BR é um referencial unidimensional. Uma informação numérica de quilometragem informa o lugar de um evento, de um estabelecimento. Ele pode ser um referencial bidimensional. Tá? No caso da matemática, o referencial bidimensional é o plano cartesiano. No referencial bidimensional, eu preciso de duas informações. Então, se eu quero localizar uma cidade sobre a superfície da Terra, eu preciso de latitude e longitude. Ou, dentro de uma cidade, também eu posso trabalhar com as informações de latitude e longitude, ou pelo menos eu preciso de duas informações, a rua e o número da casa. Num referencial tridimensional, são necessárias três informações. Então, na matemática, isso é um espaço tridimensional com os três eixos, x, y e z. Um exemplo bem prático é a localização de um avião. Além da latitude e da longitude em que ele se encontra, o piloto e os controladores de voo precisam saber também da altitude em que esse avião se encontra. Precisam de três informações para dar a localização do avião. Então, aqui nós temos um desenho onde se mostra uma posição inicial e uma posição final. Entre essas duas posições, eu posso ter duas medidas. Uma eu vou chamar de deslocamento. É a medida em linha reta entre uma posição inicial e uma posição final. E a outra, distância, ou aqui no desenho foi chamada de distância percorrida, que é a medida entre duas posições realizadas ao longo da trajetória. Então, se eu pegar um caminho aqui curvo, o deslocamento é menor do que a distância percorrida. No movimento retilíneo, o deslocamento e a distância percorrida são iguais. Então, para calcular a distância percorrida, eu preciso conhecer todos os pontos nos quais se movimentou. O deslocamento, basta eu conhecer a posição inicial e a posição final. Ajuda a entender isso se você pensar o seguinte: no final de um dia, vai ser bastante difícil você saber qual foi a distância percorrida, a não ser que você tenha registrado a cada segundo a posição em que você se encontrar para depois poder calcular qual foi esse movimento. Agora, provavelmente no final do dia, o seu deslocamento vai ser zero, imaginando que você vá dormir no mesmo lugar em que você dormiu na noite anterior. Então, durante um dia, você pode caminhar o quanto quiser, viajar o quanto quiser. Se você voltar para o mesmo lugar para dormir, o seu deslocamento no final do dia foi zero. E a trajetória, então, é o caminho, é o conjunto de pontos pelos quais a partícula passou. Situações em que eu vou aplicar esses conceitos. Primeiro, um carro sai do quilômetro 13, viaja até o quilômetro 257 e depois volta até o quilômetro 95. Determine a posição inicial. A posição inicial é a primeira posição do movimento, então é o quilômetro 13. Segunda pergunta, o maior afastamento da origem. Então ele estava afastado 13 quilômetros da origem. A origem é o início, lá onde está o quilômetro zero. Viajou até o quilômetro 257 e depois volta. Então, o maior afastamento foi o quilômetro 257. A posição final é lá onde termina o movimento no intervalo analisado. Então, eu analisei o movimento desde que ele saiu do 13 até ele parar no 95. Então, 95 é a posição final. O deslocamento na ida. Na ida, ele foi do quilômetro 13 até o quilômetro 257. Então, o deslocamento na ida vai ser 257 menos 13 igual 244 quilômetros.
O deslocamento na volta ele foi do 257 até o quilômetro 95. Então, a posição final da volta foi o 95, menos a posição inicial da volta foi o 257. Então, na volta, ele teve um deslocamento de menos 162 quilômetros. E o deslocamento total, o deslocamento final. Então, o deslocamento final ou total é a posição final 95 menos a posição inicial 13, vai dar 82 quilômetros. Ou então eu posso fazer o deslocamento da ida mais o deslocamento da volta. Como neste caso o deslocamento da volta foi negativo, ficaria o 244 menos. Eu já esqueci quanto deu a pergunta ali do deslocamento da volta. Então seria a diferença, somar eles, como um é negativo, vai ficar a ida menos a volta. Então essa é uma situação de um movimento em um referencial unidimensional. Agora uma situação, a distância total percorrida. A distância total percorrida, eu tenho que somar os dois deslocamentos. Então, o 244 menos o retorno, que foi de 160 e... Deixa eu só fazer. 257 menos 95, são 162. Então, 244 menos 160, aliás, não. 244 mais 162. Também não está certo isso. 244 mais 162, 406. Então, na hora de calcular o deslocamento total, eu tenho que levar em consideração o sinal do deslocamento, dos deslocamentos parciais. Então, deslocamentos no sentido em que a quilometragem aumenta são deslocamentos positivos, deslocamentos no sentido em que a quilometragem diminui são deslocamentos negativos. Então, para calcular o deslocamento final, eu levo em consideração o sinal desse deslocamento. Para calcular a distância total percorrida, eu vou ignorar os sinais, tanto faz se o carro está indo ou se está voltando. A distância percorrida vai aumentando, ele vai marcando mais quilometragem no odômetro dele e ele vai consumindo mais gasolina. A outra pergunta agora se refere a uma situação em um movimento bidimensional. Então, a figura ao lado representa uma cozinha de 454 centímetros de largura por 268 centímetros de comprimento e largura, tá? Sabendo que um ratinho correu pelas arestas da cozinha, do ponto A até o ponto B, determine o deslocamento do ratinho. Então, o deslocamento é medido em linha reta entre o ponto A e o ponto B. Observando aqui, formou um triângulo retângulo, onde um cateto é 268 e o outro cateto é 455. Então, para resolver isso, eu tenho que fazer Pitágoras. Então, a distância percorrida vai ser o deslocamento com a setinha em cima. Então, a setinha em cima quer dizer que é um vetor, que nós vamos estudar mais adiante, que é o deslocamento. Então, vai ser a raiz quadrada do 455 ao quadrado mais 268 ao quadrado. Elevado os dois ao quadrado e somando vai dar 278.849, cuja raiz é de 528 centímetros. E a outra pergunta, a distância percorrida pelo ratinho. Então, como ele correu pelas arestas,
A distância percorrida pelo ratinho é representada aqui pela linha azul. É a soma dos dois catetos. Então, a distância percorrida é 455 mais 268 igual a 723 centímetros. Outros dois conceitos importantes: instante e intervalo. Instante é o momento exato em que um evento ocorre. Então, um exemplo: às 7 horas 25 minutos e 39 segundos, a moto passa no quilômetro 23 e às 8 horas 16 minutos e 55 ela passa no quilômetro 95. Então, nessa frase, há dois instantes. O instante em que ela passa no quilômetro 23 e o instante em que ela passa no quilômetro 95. Intervalo é o tempo decorrido entre dois instantes. Então, a pergunta é: quanto tempo a moto levou para ir do quilômetro 23 até o 95? Então, uma subtração de tempos: 8 horas, 16 minutos e 55 segundos, menos 7 horas, 25 minutos e 39 segundos, 55 menos 39, 16. 16 menos 25 não daria número negativo, então empresta 1 minuto. Aí eu tenho 60 segundos aqui, 76 menos 25, 51 minutos. 8 menos a hora que eu emprestei, menos 7 horas, que é o horário inicial, 0 horas. Então, são 51 minutos vezes 60 mais 16. Então, isso vai dar um total de 3.076 segundos, que é o intervalo de tempo que a moto precisou para ir do quilômetro 23 até o quilômetro 95. Também é importante levar em consideração situações de partícula e de corpo extenso. Então, um objeto vai ser considerado partícula quando o seu tamanho não precisa ser considerado para resolver um problema. E ele é considerado um corpo extenso quando o tamanho tem que ser considerado para conseguir resolver satisfatoriamente um problema. Então, aqui tem uma figura tirada de um mapa, onde mostra a distância entre Porto Alegre e Uruguaiana, como sendo 631 quilômetros, e que essa viagem deve levar 9 horas e 19 minutos. Então, um ônibus com 16 metros de comprimento viaja 631 quilômetros entre Porto Alegre e Uruguaiana com velocidade constante, completando a viagem em 9 horas e 9 minutos. Durante a viagem, ele passa por uma ponte com 56 metros de comprimento. Determine a velocidade do ônibus durante a viagem, o tempo que ele ficou totalmente sobre a ponte e o tempo que uma parte do ônibus fica sobre a ponte. Então, calcular a velocidade do ônibus durante a viagem. Os dados que eu tenho, vou resolver sem considerar o tamanho do ônibus. Então, a distância percorrida são 631 km, ou seja, 631 mil metros. O tempo, 9 horas 19 minutos, então vai dar 33.540 segundos. A velocidade é distância dividido pelo tempo, 631 mil dividido por 33.540 dá uma dízima periódica 18,81335718 e por aí vai mais muitas casas. Então, 18,81336 metros por segundo. Coloquei aqui uma resposta com 7 algarismos significativos. Agora eu vou resolver o exercício levando em consideração o tamanho do ônibus. Então, a distância vão ser os 631 km menos os 16 metros, considerando então que o ônibus sai de Porto Alegre quando a parte de trás dele deixar o município de Porto Alegre e chega em Uruguaiana quando a parte da frente chegar em Uruguaiana. Então a distância ficaria um pouquinho menor porque eu estou levando em consideração o tamanho do ônibus. Nessas condições, o tempo vai continuar o mesmo. Então, se eu vou calcular a velocidade, eu vou ter 63 mil
984 dividido por 33.540 vai dar 18,81288 metros por segundo. Os 4 primeiros algarismos são iguais nas duas respostas. E se eu arredondar as duas respostas são iguais com 5 algarismos significativos. A diferença vai aparecer lá no sexto algarismo. Então, como eu preciso ter respostas aqui, os dados só foram com 3 algarismos, eu preciso de respostas com 3, as duas respostas são iguais. Então, neste exercício, eu posso tranquilamente considerar que o ônibus é uma partícula. Isto é, eu consigo uma resolução tranquila, satisfatória, sem levar em consideração o tamanho do ônibus. Então, nessas situações, o ônibus é uma partícula porque as duas respostas ficaram iguais, levando em consideração ou não o seu tamanho. Na pergunta B, o tempo que o ônibus fica totalmente sobre a ponte. Primeiro, eu vou resolver sem levar em consideração o tamanho do ônibus. Então, neste caso, a distância vai ser o tamanho da ponte, 56 metros. A velocidade são os 18,183 metros por segundo. E o tempo é distância dividido por velocidade, 56 dividido por 18,183, vai dar 3,0798 segundos. Bem tranquilo de resolver. Agora, se eu levar em consideração o tamanho do ônibus, então vamos primeiro entender a situação. Eu tenho a ponte, o ônibus, ele vai estar andando até chegar nessa posição aqui. Agora, quando ele está totalmente sobre o ônibus, começa a contar o tempo e vai parar quando ele chegar nessa posição final em que a parte dianteira dele começa a descer da ponte. Então, nesse momento, eu tenho que considerar a distância entre a parte de trás até a parte de trás, quanto isso se movimentou, ou também, se eu considerar da parte da frente até a parte da frente, vai dar a mesma, ou se eu considerar da terceira janela até a terceira janela, vou ter a mesma distância. Então, essa distância aqui vai ser o comprimento total da ponte menos o tamanho do ônibus. Então, se eu considerar essa distância, é o que o ônibus percorre enquanto está totalmente sobre a ponte. Então, agora, a minha distância vai ser 56 menos 16, 30 metros. A velocidade continua a mesma. Agora, o tempo vai ser 30 dividido por 18,183. Então, se eu levar em consideração o tamanho do ônibus, que é a solução correta, ele vai estar totalmente sobre a ponte durante 1,65 segundos, que é uma resposta muito diferente do 3,0798 segundos que eu encontrei quando eu não levei em consideração o tamanho do ônibus. Pergunta C. O tempo que uma parte do ônibus fica sobre a ponte. Então, se eu não levar em consideração o tamanho do ônibus, a solução é igual à da pergunta anterior. Vai dar 3,0798 segundos. Mas se eu levar em consideração o tamanho do ônibus, então eu vou ter aqui a ponte. O ônibus começa a atravessar a ponte quando a primeira parte dele chegar na ponte. E termina a travessia quando ele descer totalmente da ponte. Então, se eu considerar a distância do início até o início do ônibus, ou se eu considerar a distância do final até o final do ônibus, que vão ser iguais, eu vou ter que a distância vai ser o tamanho do ônibus mais o tamanho da ponte. Então, os dados que eu tenho, a distância vai ser 56 mais 16, ou seja, 72 metros. A velocidade continua 18,183 e o tempo vai ser 72 dividido por 18,183, ou seja, 3,9597 segundos. Então, os exercícios B e C, nós vamos cometer um grande erro se não levarmos em consideração o tamanho do ônibus. Então, nesses dois exercícios, o ônibus não pode ser tratado como partícula. Ele é um corpo extenso cujo tamanho tem que ser levado em consideração para conseguir
uma resposta correta do problema.